de hoje, o dever de orar sempre. Todos nós temos obrigações diárias. E essas obrigações que nós temos diariamente, elas nunca são negligenciadas. Por exemplo, a gente come, a gente bebe água, a gente dorme. São obrigações que nós temos diariamente e, se não a praticarmos, provavelmente a gente vai ter alguns problemas de saúde. Jamais a gente reclama de tomar estas atitudes, de fazer estas coisas, porque quando a gente faz, isso traz benefício para a gente. Quando a gente não faz, quando nós ignoramos isso, a gente começa a ter problemas de saúde. E é interessante que, quando Jesus esteve aqui nesta terra, ele falou muito de uma outra obrigação que nós temos, e deveríamos ter diariamente. A obrigação de orar. Nós temos o dever de orar. A oração é muito importante para com as nossas vidas. A oração, ela quebra barreiras. A oração habilita o cristão a crescimento espiritual. A oração aproxima o cristão de Deus. A oração que é feita em nome de Jesus, a oração daquele que crê. A oração é importante. O diabo sabe que a oração é importante. É por isso que ele luta para que as pessoas não orem. Se você buscar nas igrejas, o culto que tem menos pessoas, menos frequência, são os cultos de oração. Porque as pessoas não querem orar. As pessoas querem ser abençoadas, mas elas não querem gastar tempo. E Jesus, ele falou muito de oração. Não só falou, mas principalmente praticou este ato de oração. Jesus orou muito. E sempre em suas orações, didaticamente, ele gostava de mostrar algumas coisas para a gente. E num desses ensinamentos sobre oração, eu gostaria de ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, está registrado na palavra algo que Jesus trouxe muito importante, como forma de parábola, como uma história, didaticamente. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aí Jesus dá um exemplo, versículo 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Versículo 3, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele e lhe suplicava: faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens. Parece bem semelhante com os juízes aqui do Brasil, alguns deles, né? Enfim. 5, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. O que ele disse? Eu vou fazer justiça para essa mulher para ela parar de me perturbar. Versículo 7, Jesus ensina o seguinte: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? 8, Jesus encerra dizendo: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Só até aí. Jesus, ele ensina o seguinte: a gente precisa orar. Orar e falar com Deus, se possível, de dia e de noite. Clamar ao Senhor. A oração do justo pode muito em seu efeito. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, se você foi lavado pelo sangue de Jesus,
Meu irmão, minha irmã, a tua oração tem poder. Deus ouve a tua oração. Deus ouve a tua oração. Aliás, didaticamente, fala isso para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, Deus ouve a tua oração. Isso está bem claro. Isso está bem claro. Acompanhe aqui no telão, Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, diz: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, Deus ouve a sua oração. Deus ouve a minha oração. O problema é que o povo não ora. A pergunta que eu ouço de muita gente diariamente é: por que orar? Por que eu tenho que orar? Ah, eu já orei, não aconteceu nada. Jesus deu a dica, ele disse: quanto mais você insistir, mais rápido será atendida a sua oração. Por que a Bíblia ensina tanto de oração? Por que a Bíblia fala tanto de oração? Simples, porque a oração é importante. Será que Deus responde a oração? Sim, Deus responde a oração. Ele tem 3 formas, pelo menos 3 formas de responder. Sim, não, espere. Mas ele responde. A questão principal é que o Evangelho de Cristo, junto com a oração, pode mudar vidas, transformar vidas, pode transformar bairros, ruas, cidades, estados, nações. A oração tem esse poder, junto com o Evangelho, de trazer essa transformação, de trazer algo novo. Por isso que eu falei aqui no começo, o diabo sabe que a oração é importante, o único jeito de vencer os cristãos é fazendo os cristãos não orarem. É fazer com que os cristãos percam tempo do shopping, percam tempo na frente de um jogo na televisão, percam tempo assistindo novela, percam tempo conversando conversas tolas, fúteis, assuntos fúteis, tolos. É isso que ele faz. Trazendo problemas para a vida das pessoas e levando essas pessoas a ficarem desesperadas, aflitas, amarguradas, tristes, e com esse desânimo elas tendem a não orar. O que deveria ser uma regra na vida do cristão, toda e qualquer situação ele deveria orar, ele não ora. Deveria haver um esforço dos pais, a gente já estudou sobre isso aqui algumas vezes, de orar pelos filhos. Enquanto eles estão dormindo, principalmente, estender a mão, ir lá baixinho e dizer: Senhor, que o meu filho, quando crescer, seja uma grande bênção, que ele seja um homem de bem, que ele seja um homem capaz, que a minha filha, quando crescer, ela seja uma bênção, ela seja uma pessoa capaz, ela seja uma pessoa abençoada, que ela faça diferença nessa nação, quando ela crescer, que ela tenha uma profissão que venha abençoar pessoas, abençoar a tua obra. Enfim, pais devem orar pelos filhos. Ainda ontem, aqui à noite, nós tivemos um culto novamente com jovens e adolescentes. E eu louvo a Deus pelos meninos e meninas que estão já se destacando. Foi um culto muito gostoso, as canções que eles cantaram, o jeito que eles tocaram. A surpresa de ver uma irmã, a Carol, a filha do Marcelo e da Eliane, trazendo uma palavra daquilo que ela tem vivido. Gostoso você ouvir isso. Gostoso você ouvir jovens se destacando. Isso é fruto de pais que estão incentivando, que estão orando. Foi feito um convite a todos os pais, mas ontem eu senti falta de muitos jovens e de muitos adolescentes, que os pais provavelmente tinham outra coisa mais importante para fazer e resolveram não trazer os filhos. Mas os que estiveram aqui ontem participaram de um momento sublime, maravilhoso, e no final nós oramos para que Deus cubra a vida deles, para que Deus separe a vida deles deste mundo, para que eles continuem firmes, servindo a Deus, cantando, tocando, pregando a palavra. São os evangelistas, os pastores, pastoras, evangelistas do futuro, está no meio dessa moçadinha aqui. Isso é fruto de oração. Há anos que a gente tem orado aqui, pedido a Deus que levante novos obreiros, levante novas pessoas. Irmão, existe, a gente já estudou também sobre isso aqui, e isso está na Bíblia, existe a dimensão espiritual. A dimensão espiritual, ela é mais real do que essa que nós vivemos aqui. A dimensão espiritual, na dimensão espiritual, existe uma batalha constante e diária.
Os demônios, eles são espíritos que eles, organizados do jeito que são, se dividem em territórios, eles se dividem em bairros, ruas, eles dominam. E é interessante que você vê esse domínio do mal. Quando Jesus foi tentado, nós lemos esse texto aqui semana passada. Quando Jesus foi tentado lá no deserto pelo diabo, ele levou ele para um alto do monte e disse assim, ó, tudo isso aqui é meu. Ele acha, o diabo acha que tudo que está nesta terra é dele. Mentira, não é. Salmo 24 diz que a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há pertence a Deus. Então o que o diabo tem? Nada. Agora ele disse para Jesus, tudo isso é meu e eu te dou, basta você me adorar. Da mesma forma, meus irmãos, os demônios, eles estão por aí atuando na dimensão espiritual. Eles acham que tudo é deles. Agora, quando alguém se rende a Jesus, quando alguém recebe Jesus como Salvador, quando alguém tem esse relacionamento, esse encontro com Jesus, essa pessoa ela sai debaixo do domínio do mal e começa a se submeter ao poder de Deus. Por isso que Jesus falou, quem vem a mim, o meu jugo é mais suave. O jugo do mundo é um, de Jesus é outro. Então, quando essas pessoas se encontram com Jesus, no meu caso, no teu caso, quando nós nos encontramos com Jesus, nós fomos retirados debaixo do domínio do mal. Agora o diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Se nós permanecermos firmes, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo está firme, o maligno não toca. Agora, para a gente permanecer firme, a gente tem que continuar orando. Porque eles não vão deixar barato perder a minha vida e a tua vida. Eles querem dominar, eles querem destruir, eles querem levar a gente para longe de Deus. Aí Jesus vem, abre os nossos olhos, nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, somos salvos e a nossa vida agora está em Cristo. As coisas velhas passaram. Mas eles continuam agindo, porque eles estão na dimensão espiritual. Isso está bem claro quando a gente lê aquele texto de Daniel. Quando Daniel se propôs a orar, por uma questão que ele veio, ele teve uma visão gloriosa do que aconteceria no final dos tempos. E naquela visão ele se propôs a orar, ele praticou um jejum, e ele participou ali durante 21 dias, orando, buscando, clamando. No 21º, 22º dia apareceu o anjo, e o anjo disse para ele, Daniel, você é um cara muito amado. Desde o primeiro dia que você se propôs a orar, Deus já mandou resposta. A questão é que no meio do caminho tinha ali um espírito, um rei, eles usam essa expressão, né? O rei, né? O príncipe daquele território, ele não queria deixar eu passar. Meu irmão, isso está bem claro. Muitas vezes Deus manda bênçãos para a gente e o anjo não consegue passar, porque quando ele está pensando em passar, a pessoa já parou, já desistiu de orar, já não quer saber mais. Daniel permaneceu firme, orando, clamando, buscando. O anjo chega e diz, olha, desde o primeiro dia, Deus já ouviu. Teve uma treta lá na dimensão espiritual, teve que vir um anjo de uma patente maior para me ajudar, mas eu consegui passar, está aqui, eu vou te revelar, eu vou te mostrar, porque Deus ama você e quer mostrar para você, para que você escreva, para as pessoas depois verem o que vai acontecer. Ou seja, nessa dimensão espiritual, existe uma guerra, irmão. Existe uma guerra constante diária. E não adianta a gente querer lutar com os demônios, porque nós não temos força, humanamente falando, para isso. A única força que nós temos para lutar contra eles é orando. Por isso que o cristão tem que orar. Nós precisamos orar mais. Por que o Brasil está nessa draga? Meu irmão, porque as pessoas não oram pelo Brasil. As pessoas oram pela sua vida. Ah, Deus, eu quero que o Senhor me dê um carro novo, Senhor. Ah, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma casa nova, Deus. Ah, Deus, eu quero viajar para o exterior, Senhor. Ah, Deus, eu quero que o Senhor me cure, Pai. Ah, Deus, eu quero que o Senhor me enriqueça. É pecado orar assim? Não. Mas as pessoas só oram para isso.
Difícil você ver uma pessoa orando assim: Senhor, abençoa a igreja aonde eu frequento e participo, que a igreja cresça. Senhor, usa a minha vida para levar novas pessoas para a igreja. Deus, abençoa o Brasil, Pai, o Brasil é teu, Senhor. A tua palavra diz que o mundo, a terra, tudo que nele é teu, Senhor. Então abençoa esse país, livra o Brasil dessa corrupção, Pai, livra o Brasil desses políticos arcaicos. Deus, traz um tempo novo para a nossa nação. Está com um problema lá na tua rua? Ora. Ora. Nós vimos aqui, eu já falei para vocês há um tempo atrás aqui, e a gente até infelizmente há 2 meses não fazemos isso, vamos retomar. A gente estava fazendo aquela vigília de oração, pegava os carros e saía orando num circuito que foi nos dado pela PM para a gente orar. A gente estava orando uma vez por mês. E o próprio coronel da PM, que a gente teve o contato, ele disse, teve lugares aqui, Jardim Peri e outros lugares, que quando os irmãos se reuniram e começaram a orar, bailes de funk, coisas terríveis que estavam acontecendo, passaram a não ter mais. Por quê? Porque quando a igreja ora, Deus age. O problema é que a igreja não ora, a igreja amaldiçoou. Esse bando de jovens ouvindo esse funk maldito dos quintos dos infernos. Realmente é um funk maldito dos quintos dos infernos. Aliás, nem funk isso é. Mas o que a gente tinha que fazer? Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão, Senhor, livra estes jovens. Pai, dá ordem aos teus anjos para acabar com esse negócio, em nome de Jesus. E ora. Vai falar assim: mas só eu orando, pastor? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ah, meu irmão, se eu e você soubéssemos o poder que tem a nossa oração, a gente oraria todos os dias. E você sabe, né, irmãos? Já falei sobre isso aqui. Hábito é algo que você cria. Para você criar um hábito na sua vida, você precisa, segundo os especialistas, de 21 dias. Se você praticar a mesma coisa, no mesmo horário, sempre, durante 21 dias, do 22º em diante, isso vai se tornar um hábito. A questão é que nós não temos esse desejo de ter esse hábito. Haja visto, por exemplo, que tem pessoas que na oração de sexta vem uma oração e passa 3, 4 sem vir. Por quê? Porque ele não criou um hábito. Jesus tinha esse hábito de orar, e Jesus orava em tudo quanto é lugar. Por exemplo, 3 exemplos aqui para você. Marcos capítulo 1, versículo 35. Acompanhe aqui no telão, diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus orava num lugar deserto. Segundo Marcos 6,46, diz que tendo despedido, ou tendo-a despedido, aquela multidão que o seguia, Jesus subiu a um monte para orar. Então, é gostoso também orar no monte. Lucas capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, ou seja, Jesus buscava lugares solitários. A gente precisa desenvolver esse hábito de orar, nós precisamos orar. A gente, às vezes, fica perplexo com as coisas que estão acontecendo no mundo, e a gente fica perplexo porque a gente não ora, porque se nós orássemos, Deus já estaria fortalecendo a nossa fé, Deus já estaria abrindo os nossos olhos espirituais para a gente encontrar essas verdades bíblicas que estão acontecendo. Não era para o crente ficar assim: oh meu Deus, nossa que terremoto, nossa que maremoto. Não, isso a Bíblia diz que iria acontecer. Era para a gente pensar o seguinte: graças a Deus que Deus está cumprindo a sua palavra, e Ele está comigo, é Ele que me guarda, e eu vou continuar orando, ponto. Era a questão da gente viver isso. Mas a gente não tem o hábito. A gente ora geralmente quando precisa. Eu já falei aqui, tem gente que só lembra de Jesus quando está acontecendo alguma coisa terrível. Ele está na rua, passa um carro, tira uma fininha dele, Jesus amado. Só nessa hora que ele lembra de Jesus. A gente precisa lembrar de Jesus sempre, mesmo porque, segundo a Bíblia, Jesus anda conosco todo o tempo. Eu vou repetir, Jesus anda conosco todo o tempo. Toda hora, Jesus está com a gente.
Agora, se a gente não criar um hábito, a gente nunca vai orar. A gente vai orar assim, quando a gente precisa, quando a gente quer, quando dá. A gente vai orar assim. É uma pena, porque se nós tivéssemos o hábito de orar sempre, a nossa vida seria muito mais bem-sucedida. E entre tantos exemplos que tem na Bíblia, um dos caras que mais tinham um hábito de orar foi Daniel. Eu citei ele há pouco e cito novamente, porque Daniel era um cara atípico, era um cara que tinha um relacionamento com Deus. E veja, Daniel, ele foi tomado junto com outros como escravos. Ele e as pessoas que estavam com ele tinham toda a razão, todo o motivo de dizer o seguinte: Deus me abandonou, Deus me largou, nós somos todos aprisionados, estamos agora no cativeiro, então eu não quero saber de Deus. Eu vou orar para quê? Deus que cuide de outras pessoas. Eu não vou orar. Alguns deles fizeram isso. Quando eles viram que eles eram cativos, quando eles viram que não tinha mais jeito, para eles, aos olhos deles, a Bíblia diz que eles comeram daquilo que o rei pôs para comer. E naquela época, tudo que era posto por reis de outras religiões, eram consagrados a ídolos. Então, quem tinha entendimento, não comia. Daniel e os 3 amigos dele, eles decidiram não comer. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento com Deus. Falou, não, eu não vou comer. Ele falou, inclusive, ao contrário, ele disse: serve para a gente legumes, verduras, que a gente vai comer, e depois de um tempo você vai medir quem está melhor, se nós comendo isso ou se eles comendo da mesa do rei. E depois de um tempo, o chefe da guarda viu que Daniel e os seus 3 amigos estavam vivendo uma vida, estavam com uma saúde melhor. A Bíblia diz, e os historiadores buscando, pesquisando, algumas informações para você aqui. Daniel, ele viveu durante 69 anos. 69 anos da sua vida ele viveu cativo, servindo a outros reis, imperadores. Por exemplo, ele serviu Nabucodonosor. Ele foi um dos grandes conselheiros de Nabucodonosor. Ele serviu o rei Belsazar, que foi o sucessor de Nabucodonosor. Não reinou muito, porque quando ele tomou as peças de ouro que eles haviam roubado lá do santuário, do lugar santo, e começaram a comer e beber naquelas peças, fizeram festas, as suas festas. A Bíblia diz que veio um dedo e escreveu na parede do rei seguinte: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E aí ele não sabia o que estava escrito. Aí ele chama Daniel. Daniel fala: olha, o que está escrito aqui é que você pisou na bola, nos traduzindo para os dias de hoje. O teu reino foi medido e vai acabar hoje, você vai morrer hoje. E foi batata, porque os medos e os persas, eles tinham 2 reis, e um deles, Dario, foi o que assumiu, que ganhou a luta, e eles mataram aquele rei naquela noite. Dario foi um outro rei, ou o rei Dário, como alguns gostam de dizer, que também foi assessorado por Daniel. Aliás, havia até um certo vínculo, uma certa amizade entre eles, porque Daniel, ele foi levantado como um político da época, mas um político honesto, um político que tinha o hábito todos os dias de orar, de falar com Deus. E meu irmão, quando você ora, Deus abençoa. Você quer ver um crente bem-sucedido? É um crente que ora. Meu irmão, esses dias, o mês passado, aliás, mês retrasado, quando fomos no átrio, no centro de recuperação, um jovem lá que estava entre os homens que estão lá, a gente veio conversar e falou: ô pastor, que bom que o senhor voltou e tal. E batendo um papo com ele, ele disse: o senhor sabe por que eu estou vivo ainda? Eu falei, por quê? Ele falou, porque a minha mãe, ela é uma pessoa ignorante assim, não tem cultura nenhuma. Mas a minha mãe é uma mulher de oração, pastor. Nós somos em 4 irmãos. A gente foi criado na igreja. Depois que a gente cresceu, a gente se afastou de Deus. Mas a minha mãe, todo dia, ela orava pela gente. A gente se sentia até constrangido, porque quando a gente ia sair para a balada, a gente passava de fininho, assim, na porta da minha mãe. E ela estava lá: Deus tem misericórdia dos meus filhos, Senhor.
Restaura a vida dos meus filhos, Senhor. Não deixe que eles se percam, Senhor. E ele falou para mim, e Deus sempre ouviu a oração da minha mãe, que eu escapei de tiroteio, escapei de coisas terríveis, meus irmãos também. Graças a Deus, meus 3 irmãos já estão na igreja e eu estou voltando agora. Que Deus me liberte desse vício maldito, que eu quero voltar a servir ao Senhor. Ela tinha o hábito de orar, segundo ele falou. Daniel tinha esse hábito de orar. E por ter o hábito de orar, ele era um cara bem sucedido. E você sabe, né, irmão, quando você é bem sucedido, as pessoas invejam você. As pessoas criticam você. As pessoas querem criar um jeito, de uma forma de falar de você. E, segundo a Bíblia, Daniel foi um cara atípico para a sua época. Daniel foi um cara que foi muito invejado, muito perseguido. Mas para Daniel, o que importava mesmo era o tempo que ele tinha com Deus 3 vezes ao dia. Amém? Quero ler com você, vamos ler juntos, Daniel capítulo 6. Abra lá, por favor. Livro de Daniel, capítulo 6. Pastor, tem na Bíblia? Tem, pode procurar que tem, tá? Eu aguardo você achar aí. Deus é bom. Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo 6. Se houver alguém aí sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura com ele. Daniel 6:1, uma das histórias que se conta de oração, aqui está bem relatado, que quando esse rei Dario, ele assumiu o controle da Babilônia, ele era um dos chamados Medos, havia uma unidade entre os Medos e Persas, o rei Dario era o rei dos Medos, e ele achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. Versículo 2 de Daniel 6, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Versículo 3, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, que, por suas grandes qualidades, o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Versículo 4, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma. E por quê? Simples, porque ele era fiel, ele não era desonesto nem negligente. Versículo 5, finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. 7, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, versículo 8, ó rei, emite um decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Versículo 9, o rei Dario assinou o decreto. 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Versículo 11, então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. 12, foram logo falar com o rei acerca do decreto real.
Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode ser revogado. 13, então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. 14, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. 15, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. 16, então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. 17, taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Versículo 18, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. 19, logo ao alvorecer, o rei se levantou, correu para a cova dos leões. 20, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? 21, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. 23, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Por quê? Porque ele tinha confiado no seu Deus. Versículo 24, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. 25, então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. 26, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Por quê? Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. 28 e último, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Trazendo para os nossos dias aqui, irmãos. O que me chama a atenção é esse versículo 10, está aqui no telão. Quando Daniel soube do decreto, que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Talvez qualquer um de nós, numa situação dessa, teria ficado desesperado. Sabe aquela hora que você perde o emprego? Você sai com a mão na cabeça, e agora? O que eu vou fazer? Se você fosse uma pessoa de oração, você ia sair dali e falar assim: Deus abençoe essa empresa. Chegava em casa, dobrava o chão e falava assim: obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. Só quem é de oração vive assim. Quem não é de oração, ele se desespera com qualquer coisa. Daniel era um homem que tinha o hábito de orar. E o legal é que Deus ouvia a oração dele e Deus o ajudava. Ele talvez poderia ter orado naquela tarde dizendo o seguinte: oh Deus, me livra da cova dos leões. A Bíblia diz que ele orava agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque eu comi hoje.
Obrigado, Senhor, porque eu tenho essa casa aqui, é um palácio. Obrigado porque eu posso abrir as janelas e cumprir Tua palavra, orar pela paz em Jerusalém. Mesmo não estando lá, eu oro pela paz de Jerusalém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado por tudo que o Senhor é para mim, Pai. E a Bíblia diz que eles pegaram Daniel, levaram e jogaram na cova dos leões. E aí você sabe que a minha mente viaja, né? E eu fico imaginando o papo do anjo com os leões. Porque os leões já deviam estar assim. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Aí vai o anjo e fala assim, ó, tem uma dica para vocês. Se vocês aguentarem ficar até amanhã sem comer, porque o cara é magrelinho, né? Não tem muita carne aí, vocês vão até se matar para comer isso aí. Se vocês aguentar até amanhã, amanhã cedo vai ter um banquete. Eu imagino que aqueles leões passaram a noite toda assim, Deus proverá. Deus proverá. Claro que eu estou viajando aqui, porque no outro dia, quando Daniel saiu dali ileso, o rei falou assim, o Deus de Daniel, Deus vivo, vocês tramaram um negócio, agora vocês vão para lá. Diz que quando jogaram os caras com as famílias inteiras para dentro, mal chegaram no fundo, já estavam todos despedaçados, porque o leão estava com fome. A verdade, meus irmãos, é que Deus ouve a oração daqueles que o buscam de dia e de noite. E eu falei aqui semana passada, eu quero repetir hoje, um adendo aqui a essa ministração. Um outro ensinamento talvez para você. Vou repetir parte do que falei semana passada. Na questão financeira, se você é dizimista e está passando por alguma dificuldade, você tem o direito dado por Deus de chegar nele em oração e falar o que está escrito em Malaquias. Põe aí, por favor, capítulo 3, versículo 10. Deus disse o seguinte, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova depois. Primeiro você tem que trazer. Diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse texto, Deus está dizendo o seguinte, se você é fiel, você não está sendo abençoado, você pode fazer prova de mim. Você pode até, entenda a expressão, me cobrar. Chega em oração e fala assim, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está vendo, eu sou fiel. E eu estou passando por uma dificuldade. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra na minha vida. E eu duvido que Deus vai deixar de abençoar você. Eu duvido, porque eu sou prova disso. Se você é dizimista, se você é fiel, Deus nunca vai deixar você na mão. Agora o problema de muita gente, eles usam a oração para fazer o seguinte, Deus, se o Senhor me abençoar, aí eu vou ser um abençoado. Esquece, irmão. Não existe essa oração, pode esquecer. Eu vou fazer uma campanha de jejum e oração para Deus mudar a minha vida financeira. Não vai acontecer nada. Escuta o que eu estou te falando. O que vai acontecer é você cumprir a Bíblia. Traga. Pastor, mas isso aí é para Malaquias. Lá o profeta do Velho Testamento. Beleza, vamos para o Novo Testamento. Jesus falou, dai. De que forma? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então você quer ter uma vida financeira abençoada? Aprenda a ser fiel a Deus. Ponto. Amém? Fechado esse adendo, porque eu estou falando que tem gente que fica orando, ai Deus não me ouve. Meu irmão, tem o caminho, está na Bíblia. Amém? Daniel nunca desistiu de orar. Daniel nunca deixou de orar, ele acreditava, ele confiava no Deus que ele tinha. E se a gente trouxer isso para os nossos dias, meu irmão, os mesmos demônios que estavam atuando lá naquela época, na dimensão espiritual, são os mesmos desgraçados aí, porque eles não têm a graça de Deus, que estão vivendo por aí. São os mesmos. Até o dia que Jesus voltar e prender todos, eles vão continuar aí.
A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que estes que estão no mundo. Quando a gente ora, quando a gente clama, quando isso faz parte de nós, a gente tem esse hábito de orar. Quando a gente tem esse hábito de orar, meu irmão, é impossível você ver um cristão que ora passando dificuldade. Ele até passa, mas a própria palavra diz, ele passa. Ele não vive na dificuldade. Porque tem uma diferença muito grande de crente que vive na dificuldade e crente que passa por dificuldade. Eu passo por muitas dificuldades na minha vida, mas eu passo. Eu citei aqui já algumas vezes no passado, vou citar novamente, só para até clarear sua mente e também quem nunca ouviu, ouvir. Como eu gosto de ler, num dos livros que eu li no passado, de uma escritora americana, Rebecca Brown, ela fala muito sobre dimensão espiritual. Um dos livros dela, chamado Cavando Trincheiras, ela conta isso. Ela disse que o marido dela, chamado Daniel também, por coincidência, era um homem de muita oração. E um dia ela escreveu nesse livro que Deus falou com o marido dela. E o que Deus disse para aquele homem, olha, os meus anjos estão travando uma batalha muito grande. Eu vou ler aqui parte do trecho do livro que eu peguei para te mostrar, ou para te falar nesta manhã. Ele disse, agora mesmo os meus anjos estão travando uma das mais difíceis batalhas que eles já tiveram. A guerra nas regiões celestiais está intensa. Infelizmente, os meus anjos não têm recebido muito ajuda com relação à oração do meu povo. Especialmente na América, o meu povo tem estado adormecido. Somente eles estão pensando em seu próprio conforto e sobre suas finanças. Lembre-se que esse livro foi escrito há quase 15 anos atrás. As pessoas não entendem a batalha que estão enfrentando. Meu povo precisa acordar e ver que o inimigo está à sua porta. A força de Satanás está crescendo rapidamente na América e é visível também as tentativas do inimigo de anular o cristianismo nas escolas públicas e particulares. E ela escreveu isso porque nos Estados Unidos havia o hábito, há 20 anos atrás, de antes de começar uma aula, por ser um país cristão, eles oravam, eles recitavam trechos bíblicos. Só que com o passar do tempo, o diabo foi agindo, levantando pessoas. Para que orar? Está cheio de religião, por que eu vou orar para um Deus só? E aí eles tiraram isso das escolas. Tiraram as orações. Aqui no Brasil mesmo, a gente não orava, mas antigamente no Brasil existia um respeito pela nação. A gente cantava o hino nacional uma vez por semana, fazia aquelas filas, parecia quartel, era até gostoso. Ia ordenadamente para a escola. Todo mundo se vestia direitinho, até igual, porque tinha uniforme. Hoje já não se tem mais isso. E ela disse, Satanás está estimulando o sexo ilícito fortemente nas escolas, a fim de que os estudantes tenham vontade de praticar sexo até com espíritos demoníacos. Se isso é verdade ou não, não sei, eu estou citando o trecho do livro. Em breve, os jogos de computador estarão disponíveis em realidade virtual e tomarão totalmente a mente das crianças. Ela disse em breve, escreveu isso há 15 anos atrás, isso já está acontecendo hoje. Ela diz que essas crianças se tornarão viciadas em realidade virtual. Haja visto que os meninos pequenos hoje pegam um celular e sabem mexer melhor do que eu. Esses dias aí atrás, cadê o Isaac? Por aí, né? Vai para lá. Filho do pastor Paulo. Estava com o celular assim, caramba, como é que eu faço para tirar um print de tela? Não sei. Ele falou, daqui, pastor. É assim, ó. Falei, obrigado. Pastor Gilson falou que a neta dele de 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Ele estava na sala, de repente começou a mudar o canal da televisão. Eu falei, tá endemoniada a televisão? Está mudando o canal sozinho? Aí quando ele viu, ele olhou no quarto, a neta dele deitada na cama, dando risada, mudando no celular o canal da televisão. 3 anos de idade. Ela escreveu no livro, eles se tornarão viciados em realidade virtual, elas estarão praticando sexo,
assassinatos virtuais, pecados que vão lhe abrir acesso ao mundo espiritual. Por causa destas legalidades que estão sendo dadas ao inimigo, muitas destas crianças não poderão controlar suas próprias mentes. E você vê que nos Estados Unidos, agora no Brasil, o cara vai para a escola, leva uma arma e mata muita gente. Por quê? Paulo deu a dica, Efésios capítulo 6, versículo 12, acompanha aqui no telão. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é contra eles. Para quê? Para que esse espírito territorial que tem aqui, por exemplo, sobre o Jardim Almanara, sobre o Jardim Maracanã, Vila Nova Cachoeirinha, um distrito, tem demônios por aí agindo. Mas quando a igreja ora, Deus dá ordem aos teus anjos, Pai, arranca essa casta de demônios em nome de Jesus. Liberta a mente dos vizinhos, das pessoas. Liberta, Senhor, tira a cegueira espiritual, tira a surdez espiritual deste povo, ó Deus, que eles possam te conhecer como nós te conhecemos. Mas não, a igreja vem para a igreja e fala assim: Senhor, me dá um carro novo, Deus. Ah, Deus, me dá uma mina, me dá um mino. Deus, me dá dinheiro, que quando eu tiver dinheiro, o Senhor vai ver o que eu vou fazer. A igreja ora pouco e quando ora, ora só pedindo. Eu já falei aqui e repito mais uma vez. Quanto mais você se preocupar com os outros, menos problemas na sua vida você terá. Eu trago isso para a oração. Quanto mais você orar pelos outros, mais Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado de novo assim, didaticamente, meu irmão. A gente precisa orar mais. Amém? Por que tem muito crente frustrado? Porque Deus não abençoa? Mas a Bíblia diz que Deus é abençoador. Por que tem muito crente passando aqueles perrengues, vivendo uma vida lascada? Por quê? Ah, porque Deus está castigando. Não, porque ele não ora. Porque se ele orasse, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus ia revelar, Deus ia mostrar. Mas infelizmente as pessoas não oram. E nessa manhã eu estou te trazendo essa palavra aqui, meu irmão, minha irmã, para a gente despertar. A nossa oração tem poder. E o diabo sabe disso. Ele quer limitar a tua oração. Para muita gente o diabo faz um risco assim, fala assim, ó, daqui você não passa. E quando ele vai, você não passa. Ai, tá bom, desculpa, eu vou ficar aqui. Ai, Deus, estou sofrendo, Deus. Tá bom, filho, vai lá. Lembra de Moisés? Deus, e agora, o que eu faço? Por que você clama a mim? Meu, vai lá. Diga ao povo que marche, eu estou com você. É verdade? Pega essa vara aí, é que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, eu pegava a vara, já dava na cabeça dele para ele abrir, mas eu não sou Deus, Deus é Deus, né? Vai lá, ele pega a vara e toca, e o mar se abre, e o povo passa, e depois ele toca de novo, o mar se fecha, morre o exército. Por quê? Porque ele confiou na palavra de Deus. Irmão, Deus anda com a gente, Deus está conosco todo o tempo. Inclusive nessa manhã Deus está aqui com a gente. Quero te citar aí, você que gosta de anotar, citar alguns textos para te ajudar, para te encorajar a você viver uma vida de oração. Quem sabe depois de hoje você aprenda e tenha o hábito de orar. Se você se habituar a orar, você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Escuta o que eu estou te falando. Primeiro texto, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, diz que esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, eu creio, eu peço conforme a vontade de Deus. E como é que eu saiba da vontade de Deus? Como é que eu fico sabendo? Leia a Bíblia. Por isso que você tem que orar e ler a Bíblia. Você vai saber a vontade de Deus, ponto.
Segundo Marcos capítulo 11, versículo 24, eu vou encerrar aqui citando esses textos. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá, aleluia. Salomão, um grande sábio, em Provérbios 15, 8, ele escreveu: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus se contenta, se alegra com a minha e a tua oração. Precisamos orar mais, amém, queridos? Fala de novo para o teu irmão da esquerda ou da direita: meu irmão, nós precisamos orar mais. Isso fica gravado na tua vida. Não sei se você sabia, mas Jeremias falou para o povo da época dele, serve para mim e para você, Jeremias 33, 3, invoca-me, ora, fala comigo e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas eu quero te mostrar. Mas como é que Deus vai mostrar coisa para a gente, se a gente só tem tempo para TV? Se a gente só tem tempo para assuntos fúteis, só para bobagem, a gente perde tempo assistindo coisa na televisão. Como eu já falei assim, aqui tem gente que põe até um palitinho para o olho não fechar, para ele não perder. Está com sono, está caindo, mas está lá, Jesus, posso perder. Aí na hora de orar, ai meu Deus, graças ao Senhor, Pai, aleluia. Tem gente que acorda no outro dia, na beira do sofá. Eu não acordei no outro dia, mas no passado eu acordei umas 2 horas depois. Onde eu estava mesmo? No sofá. Eu estava orando, Jesus, dormi. Isso aconteceu comigo muitos anos atrás. Porque eu não tinha o hábito. E quando você não tem o hábito, você dorme. É igual ler Bíblia. Tem gente que fala assim, eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. Comigo não acontece. Eu leio o livro semana, leio Bíblia, leio um monte de coisa na internet e eu não consigo dormir. Ao contrário, meus olhos ficam mais abertos. Porque eu tenho o hábito. Quando você cria um hábito, pronto, você faz. João capítulo 9, versículo 31, Jesus disse: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Ele atende. Você tem Deus como o Senhor da sua vida? Se você tem praticado a vontade de Deus, Ele vai atender a sua oração. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Texto muito conhecido que eu já citei aqui, vou citar a fonte, Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Jesus também disse, já estudamos sobre isso 2 semanas atrás, Mateus 18, 19, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus, aleluia. Casal que ora junto, Deus abençoa. Família que ora junta, Deus abençoa. Sociedade que ora junto, Deus abençoa. Concorda, Deus abençoa, é só orar. Romanos 12, 12, Paulo escreveu: perseverem na oração. Perseverar é estar ali, todo dia, orando. Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo disse: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo escrevendo à igreja de Filipenses 4, 6, ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 2, 3 e 4, Paulo disse: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Aí ele pede o seguinte: ao mesmo tempo orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Versículo 4, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Pergunta que eu te faço aqui, meu irmão: você já orou para que pessoas sejam alcançadas pela internet agora ou pela rádio? Você já orou por isso? Pois é, de sexta-feira aqui, os poucos que vêm a gente ora. A gente está transmitindo quase um ano o programa, o culto aqui da noite, lá para Petrolândia. E a gerente da rádio esses dias falou: pastor, manda um e-mail de contato, que tem gente que está ligando aqui querendo saber, querendo se aprofundar, querendo conversar. Falei: pois não, está aí o e-mail, irmã. Sabe por quê? Porque tem pouco se ora assim, Deus. Como Paulo aqui, ore
para que a mensagem do Evangelho alcance vidas lá. Tem gente que nesse instante às vezes está assistindo lá do outro lado do mundo. Gente dos Estados Unidos, que é o que mais tem. Gente às vezes da Alemanha, da Itália. País desconhecido aparece lá 3, 4. Sabe por quê? Porque tem gente que ora e fala assim: Deus, alcança vidas. Às vezes a pessoa está distante, mas pelo Facebook ele assiste. Está no hospital, mas pelo Facebook ele assiste. Porque tem gente que ora: Deus, alcança essas pessoas em nome de Jesus. Tem gente que fala assim: não sei para que tem essas coisas. Eu sei. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É o que a gente está procurando fazer. 1 Tessalonicenses 5,17. O apóstolo Paulo escreveu: orai sem cessar. E por último, eu repito aqui 1 Pedro 4,7. Ele disse: o fim de todas as coisas está próximo. A Bíblia está se cumprindo. Portanto, irmãos, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Portanto, meu conselho nessa manhã, meu irmão: você não tem Jesus ainda, decida-se por Ele. Se não foi batizado, batize-se. E permaneça firme orando, orando, orando. Porque por pior que seja a situação que está no mundo, Deus ainda tem todo o poder nos céus e na terra. Lembra o que Jesus falou? O diabo ofereceu para ele assim: ó, tudo isso é meu, basta você me adorar. Vou te dar tudo, está vendo? Toda a glória deste mundo. Jesus falou: calma aí, somente a Deus adorarás. E quando Jesus ressuscitou, que se reencontrou com seus discípulos, ele falou assim: agora todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus, ao Pai. E com o poder que ele tem, ele disse: idem, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, ore, minha irmã, ore. Não desista de orar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Amém? Amém?